Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse segundo momento da Jornada Pedagógica 2020, primeiro webinar da Nona Direc. É um prazer muito grande e uma satisfação reencontrá-los. Eu sou a Alessandra e vou estar com vocês nessa programação, mediando as conversas dos convidados que vão compor a webmesa e também observando a participação de vocês através do chat. Vocês, como sabem, podem e devem participar, registrando lá dúvidas, questionamentos, certo? Que se relacionem com o tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre competências socioemocionais. E para isso, nós temos convidados muito especiais que vão estar brilhantando esse momento, que foi pensado para as equipes escolares, professores, estudantes, pais, responsáveis, na tentativa de oferecer um apoio para esse momento excepcional de pandemia, que as rotinas tiveram que ser modificadas tão drasticamente, né? Então, com vocês, eu vou apresentar a primeira convidada, a Ana Beatriz. Ela vai estar fazendo um momento de acolhimento para vocês. Ana, é com você. Bom dia a todos. Eu vou tocar a música Era Uma Vez. Era uma vez de que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acordava todo e lanche um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência clamando no tom. Milhões de mundos e universos não reais contra a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e um remédio, era beijo e proteção. Voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração batido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o
Ah, Ana, que linda participação. Pessoal, a Ana Beatriz, ela vai estar aqui com a gente hoje. Ela é estudante da Escola Estadual de Tempo Integral Capitão Morgalvão. Ela estuda na primeira série A e é um prazer muito grande tê-la conosco. Muito obrigada. Como eu disse a vocês, hoje a gente vai refletir um pouco sobre as competências socioemocionais e vamos estar recebendo, além de Ana, Rondinelli Santos, que é gestor da Escola Estadual Monsenhor Amâncio Ramalho em Parelhas. Seja bem-vindo, Rondinelli. É um prazer ter no nosso evento. E bom dia para o pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Como a Alessandra já falou, né? Sou Rondinelli, gestor aqui da Escola Monsenhor Amâncio Ramalho em Parelhas. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, né, feito pela DIREC, para a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências nesse momento de pandemia. Perfeito, Rondinelli. Nós vamos ter também a participação de Joana Dark Dantas Bezerra, que é professora da Escola Maria Terceira em Parelhas. Ela vai estar participando conosco através de um vídeo, onde ela faz uma narrativa relativa ao tema que a gente está conversando hoje, tá? Também vamos estar recebendo na nossa webmesa Ana Amélia Mello. Ana Amélia, bom dia para o pessoal. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando da Nona Direc e a Elba, né, a coordenadora pedagógica de vocês, uma querida com quem eu tive a oportunidade de 18 e a partir daí esse vínculo. Já estive na Direc de vocês, então é um prazer estar de volta, mesmo que virtualmente. Espero poder colaborar com todos. Com certeza vai colaborar, sim. Nós aqui temos muito prazer em recebê-la. Ana Amélia Mello é psicóloga, psicopedagoga, tem mestrado em Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. É diretora do Instituto Ecoaie, consultora do Canal Futura, dos programas Crescer Sem Violência e Maleta de Juventudes. Então, hoje ela vai estar falando um pouco conosco sobre resiliência emocional durante a pandemia e pós-pandemia. E tenho certeza que vai ser um encontro muito especial esse. Então, a gente vai começar conversando um pouquinho com a Ana Beatriz, ela que vai estar trazendo um relato de experiência sobre esse momento de pandemia e vai nos dizer como é que ela tem enfrentado essa situação, como é que o isolamento social alterou a rotina dela, escolar e a rotina social também. É com você, Ana. Para mim, está praticamente normal, porque geralmente eu não saía muito de casa, eu fico mais em casa, só ia de casa para a escola mesmo. O que mudou foi que parou, que eu estava fazendo aula de violão, as aulas pararam. Eu fazia cursos à noite, também pararam. Aí, estou mais em casa. A minha experiência de quarentena, eu estou mais com o violão. Eu estou escrevendo as minhas músicas, estou fazendo as minhas músicas e tá normal para mim. Só acelerou que eu tô, fazendo mais as coisas em casa, tô mais com a minha família. Só isso que mudou. O fato das aulas terem parado, é triste que as aulas estão paradas porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de aprender sozinha e aprender pela plataforma. Tem outras pessoas que pegam mais rápido. É só isso mesmo. Ok, Ana, obrigada. Ana Beatriz trouxe a visão dela enquanto estudante
desse momento, né, que é excepcional, que certamente mudou a rotina dela e de todos os jovens e crianças também. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Rondinelli, que, como eu já falei para vocês, ele é gestor escolar. Ele vai estar trazendo a visão de gestor nessa situação de pandemia, né? As dificuldades, como eles encontraram motivação para estarem levando o trabalho, para estarem fazendo as coisas acontecerem, para manter o vínculo com o alunado, que é um ponto muito importante desse contexto. Você, Rondinelli. Bom dia, olá novamente. Saúdo a todos que estão aí acompanhando, né, essa jornada pedagógica. Agradeço mais uma vez a Alessandra, ao pessoal que está aqui, a dona Ana Amélia, a Ana Beatriz. Parabéns, Ana Beatriz, você é um talento, viu? Eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa experiência. Ana Beatriz, ela colocou aí que para ela não mudou muito, né? Mas a gente percebeu aqui na nossa realidade que para muitos jovens mudou muita coisa, né? Eu vou contextualizar um pouquinho. Eu estou no primeiro ano de gestão, né? Então, nós havíamos feito um planejamento onde desenvolveríamos projetos, que ontem a fala de Gabriel foi muito interessante, quando ele falou da questão de procurar alternativas para envolver o jovem, né? Então, nós pensamos em projetos nesse sentido, porque às vezes tem muitos jovens que não se dão bem numa determinada metodologia, mas tem talentos para desenvolver outras habilidades, né? Então, pensamos em alguns projetos para serem desenvolvidos nesse sentido. E veio uma situação que ninguém estava preparado para ela, né? Pegou todos nós de surpresa, né? E ainda teve o contexto da greve, né? Nossa escola aqui teve alguns professores que aderiram ao movimento de greve, então já havia parado as atividades uma semana antes, e na semana seguinte veio a suspensão das aulas presenciais pelo decreto. A princípio todos ficamos apreensivos, fomos pegos de surpresa. Entretanto, diante da gravidade da situação, né, até mesmo os pais acolheram e assim, aceitaram essa paralisação, né? Pensando principalmente na questão da proteção da saúde dos filhos. Entretanto, apresentou-se uma situação que a gente ficou meio sem saber como conduzir, sem saber o que fazer. Eu trabalho na educação há 20 anos e nunca passei por uma situação dessa. E ainda mais no primeiro ano de gestão. Então, imagine como é que a gente ficou preocupado, né? Como é que a gente tentou manter esse relacionamento com o aluno? A gente sabe que as redes sociais e os aplicativos de celular são uma forma muito rápida de comunicação. Então, toda a turma da escola tem o seu grupo de WhatsApp onde os alunos, né, interagem. Então, eu entrei em contato, nós temos os líderes de salas em cada turma aqui, entrei em contato com cada um deles, pedi para nos adicionarem aos grupos, para a gente manter esse contato, pedi para adicionarem os professores foram adicionados, para que a gente tentasse, de alguma forma, manter esse vínculo. Então, a princípio, né, o primeiro ponto que nós fizemos foi tentar manter esse vínculo, né, através dos grupos de WhatsApp. E aí ficamos mandando algumas informações, porque havia, na verdade, né, muito questionamento de como seria e tal. Mesmo antes do decreto, a gente começou a sentar e a conversar o que é que poderíamos fazer, né? Então, a questão das aulas remotas, nós começamos aqui antes de ter uma formalização e de ter uma garantia da validade dessas aulas remotas, né? Alguns professores começaram a desenvolver as aulas, né? Utilizando as ferramentas que dispunham, porque, na verdade, quando se fala que o professor tem que se preparar, o professor tem que se adaptar a essa realidade, nós sentimos que a coisa ficou um pouco deficitária. Por quê? Porque não houve
o professor tem que se preparar, mas não houve da secretaria, quando eu falo secretaria, estou falando Secretaria de Educação, não da regional, certo? Uma preparação para os professores se planejarem para poder estar disponibilizando essas aulas para os alunos, né? Os professores, eu sou professor também, não saio dessa posição de professor, apesar de estar na gestão, mas nós não estávamos preparados para trabalhar dessa forma, né? Inclusive, eu quero até abrir um parênteses aqui, que a gente às vezes escuta alguns comentários, tipo, inclusive de blog de supostos jornalistas, dizendo que o professor está ganhando sem trabalhar. E a gente, quem está no chão da escola sabe que nesse momento o professor está trabalhando muito mais do que se estivesse na escola, né? Não só o professor, a carga horária, a carga de trabalho para todo mundo, da gestão, da coordenação, dos professores, aumentou bastante. Porque, por exemplo, presencialmente o professor chegava e dava sua aula, lógico, tinha seu planejamento, e atendia o aluno ali naquele momento, né? Hoje, a gente tem relatos de professores que passam parte do dia preparando suas aulas, gravando seus vídeos, né? E o restante do dia, os alunos, através do próprio WhatsApp, entrando em contato, querendo tirar dúvida, querendo saber. Então, o professor está trabalhando o dia inteiro, né? Então, assim, para essas pessoas que dizem que o professor está ganhando sem trabalhar, é porque não conhece a realidade da escola, certo? Só fechando esse parênteses. Então, assim, enfim, eram muitas inquietações, muitas dúvidas, né? Como é que iríamos atender esses alunos? Se todos seriam atendidos? Os alunos que não têm acesso à internet, nós temos aqui uma realidade, principalmente no turno vespertino, de mais da metade do turno ser de zona rural. E na zona rural, como é essa questão? Eles têm acesso? Não têm? Tem a questão dos dispositivos que os alunos usam, às vezes não são adequados para determinadas aulas, eles não conseguem abrir certos documentos, certos vídeos. Então, eram muitas situações que a gente... E aí? Como é que vai funcionar? Será que vai dar certo? Né? Para nossa sorte, no início do ano, nós passamos um questionário para tentar traçar o perfil, certo, dos nossos alunos, porque a ideia era que, diante desse perfil, a gente começasse a desenvolver a iniciação científica já agora no ensino médio, coisa que culturalmente a gente não faz, né? E identificamos e pesquisamos também a respeito desse acesso do aluno. Identificamos que em torno de 90% dos alunos da nossa escola têm, sim, acesso à internet, né? Mas sua grande maioria é através de celular, dispositivo móvel. E rede móvel também. Então, já identificamos aí uma complicação. Apesar do aluno ter o acesso, mas era através de celular e rede móvel. A gente sabe como é que é a instabilidade dessas redes móveis, né? E a nossa maior preocupação, haveria aprendizado? Né? Como é que o aluno que, como a Ana Beatriz colocou, né, não estava acostumado com essas atividades remotas, com essas aulas remotas? Isso é um fato. Nem nós estamos, né? Então, ficou todas essas questões. De que forma, como, quem vai ter acesso, se vai ser justa essa forma, né? Mas alguns professores, óbvio, resolveram disponibilizar essas atividades. E assim fizemos. E quem não tinha acesso à internet, nós disponibilizamos todo o material impresso para o aluno, certo? Nós tentamos comunicar e atingir a todos. E para isso, a gente, além do WhatsApp, desses grupos que a gente falou, a gente também colocou mensagens em Instagram, em Facebook, ligamos para muitos pais, certo? Para comunicar. E tentamos de diversas maneiras, né, atingir a todos. Esse foi o nosso objetivo inicial, certo? As nossas dificuldades, elas foram muitas, né? E
uma das principais que a gente percebe é exatamente, eu posso dizer assim, que seria a rejeição, uma certa rejeição por parte do aluno. Muitos disseram, não, eu não consigo, eu não aprendo dessa forma, eu não consigo acompanhar a aula. Tivemos uma realidade de que, com essa paralisação das aulas, muitos alunos começaram a trabalhar. Então, diziam para a gente, não, eu não tenho como fazer agora, porque eu estou trabalhando. A gente entendia, né, que o aluno que estudava de manhã, ele tinha aquele tempo de manhã disponível para fazer as atividades. E assim também à tarde. Então, foi outra coisa que nos pegou de surpresa, né? Diante de todas essas situações, preocupações, por que fizemos, né? O nosso principal motivo foi exatamente no compromisso com a aprendizagem do aluno, né? A gente sabia, nós temos 5 turmas de terceiro ano aqui, então a gente sabia da necessidade desses alunos diante de um Enem eminente, se prepararem, né? Então, os professores, né, pensando nisso, se comprometeram a fazer as atividades e começaram a fazer, né? E tivemos coisas bastante interessantes, né? Alguns alunos relatando que estava sendo boa a experiência, que inclusive estava aprendendo mais dessa forma do que em sala de aula, alegando que em sala de aula era muito barulho e não conseguia se concentrar. Da mesma forma que também tivemos relatos de alunos que não conseguiam focar nas aulas porque não tinha ninguém ali com eles cobrando, né? A gente sabe que isso aí é muito particular do aluno, né? Só que aí os professores começaram a ter algumas dificuldades, tipo, não sabia manusear muito bem as ferramentas, né? Era uma coisa nova para nós professores, nem todos têm esse hábito, né? Por exemplo, estamos utilizando agora, nesse momento, 2 ferramentas para fazer uma transmissão, né? Então, muitos professores não souberam como lidar com isso. A princípio, muita instabilidade também, não sabia como entrar, não sabia como eu poderia fazer uma transmissão e continuar falando, e várias outras situações, né? Então, esses recursos utilizados pelos professores, né, eles também tiveram que aprender. Eles também passaram por esse processo de aprendizagem. Os alunos, apesar de serem de uma, vamos dizer assim, de uma geração tecnológica, mas eles são uma geração tecnológica que a gente vê muito para as redes sociais. Eles acabam não utilizando essas ferramentas para estudo. Então, a gente sentiu essa dificuldade também, né? Eles têm essa dificuldade para usar essas ferramentas para estudar. Então, de que maneira a gente poderia, nós pensamos, né? De que maneira a gente poderia facilitar isso, né? Os pais, nesse momento, tiveram uma importância muito mais do que se os alunos estivessem na escola. Porque já que a gente não tinha o contato com o filho dele, a gente precisava que ele fizesse isso. Por isso que a gente entrou em contato com os pais. Nós criamos grupos de pais de todas as séries para que eles acompanhassem também. E muitos pais diziam, a escola está desenvolvendo alguma atividade porque meu filho não está fazendo. Aí a gente passou a mandar também para os pais. Tinha aluno que dizia, não, a escola não está mandando nada, não. Então, aí a gente acabou descobrindo algumas situações também, né? Mas, assim, os pais tiveram um papel fundamental nesse processo, certo? A gente teve muito contato com eles disseram, agora eu vou ficar mais em cima, agora eu vou acompanhar, eu vou cobrar dele que ele faça as atividades, né? Tivemos relato também de pais que disseram assim, não, mas dessa forma ele não aprende. Então, são todas situações, né, que a gente tem que ir se adequando. Então, veja bem, nossa expectativa, né, dessas aulas e do retorno das aulas, né, ela é um pouco preocupante. Nós ficamos pensando, né, nós fazemos reuniões periódicas,
né? Exatamente para a gente também autoavaliar-se com relação ao trabalho que é feito, as metodologias empregadas, né? Os alunos dizem nos grupos, é melhor a gente ter essas aulas por determinada plataforma, então a gente conversa com o professor, a gente discute para ver, porque tem professor que tem experiência numa plataforma, tem professor que tem experiência noutra, então a gente vai fazendo esse diálogo para ver, porque o intuito, na verdade, é a mediação, a facilitação da aprendizagem, não é verdade? Então, a gente vai fazendo esse diálogo para tentar melhorar a aprendizagem do aluno. Esse é o propósito, certo? Infelizmente, a gente percebeu que com vamos dizer assim, o aumento do período das aulas remotas, os alunos foram ficando desestimulados. Eu acho que a doutora Ana Amélia vai falar um pouquinho a respeito disso, mas nós sentimos posso dizer assim, esse desânimo do aluno, no seguinte sentido, ele pensou muito desse jeito, são relatos de alunos, certo? O ano está perdido mesmo, eu vou deixar só para estudar o ano que vem. Não tem mais como a gente recuperar isso, entendeu? E aí, diante disso, eles começaram a diminuir, né, a participação nas aulas remotas. Nós fizemos essa avaliação, né, nós sempre acompanhamos a questão do trabalho dos professores e sentimos isso, né? Vários motivos, creio eu, né? Às vezes o aluno acaba se acomodando na situação, às vezes é porque não tem o hábito de estudar, às vezes é a dificuldade mesmo diante de um conteúdo que é exposto a ele e ele não consegue sozinho absorver aquilo ali e desenvolver, apesar dos professores estarem sempre disponíveis, né? Mas a gente sabe que é diferente de estar ali presencialmente, né? Então, a gente tem uma expectativa nesse retorno, infelizmente, de um pouco de evasão e preocupação com esse retorno. No seguinte sentido, a gente sabe, nós tivemos aqui na escola uma funcionária, nesse período já da pandemia, uma funcionária que testou positivo para o Covid, né? E aí a orientação foi que todos nós da equipe que estávamos trabalhando ficassem em isolamento domiciliar por 14 dias. Aí nossa preocupação é retornar à aula. E se um aluno testar positivo? A turma toda vai ficar em isolamento domiciliar? Como é que vai ser o calendário para essa turma específica? Vai ser diferente das outras? Então, veja que fora a questão de como serão os procedimentos para retorno, né? A gente não sabe ainda, não se tem uma definição. Mas são várias coisas que preocupam a gente. Entretanto, diante, né, dessas preocupações, mas a gente, eu vou até posso compartilhar aqui já, Alessandra, uma tela, para mostrar um pouquinho aqui, que mesmo com tantas dificuldades, mas a gente tem boas experiências, sabe? A gente tem bons resultados, a gente consegue visualizar que as atividades têm dado um bom retorno, né? Se eu só abrir aqui para mostrar um pouquinho para vocês de algumas coisas que fizemos e apresentou um bom resultado. Só um minuto. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Ainda não, Rodinelli. Deixa eu parar aqui e colocar de novo. A imagem da sua tela está partilhando. Tá? Pronto. Bom, então algumas experiências, né? Eu coloquei aqui os professores se reinventando, né? Vocês veem aqui... Ele não está mais. Não? A apresentação não está aparecendo. Agora não, quer dizer, para mim não.
Vamos ver se volta. Agora, professora, se reinventando essa tela. Isso. Então, veja, eu coloquei aqui alguns slides, algumas fotos. Isso aqui está no SIGEDUC, inclusive. Os professores estão gravando aulas próprias, né? Temos aqui professor de matemática, de química, de educação física, né? Biologia, gravando suas próprias aulas e repassando para os alunos, explicando o conteúdo. E eles relatam que essa é uma forma muito bacana, porque eles acabam tendo, né, uma explicação prévia do conteúdo antes de qualquer desenvolvimento de atividade, para não ser aquela coisa só de jogar um conteúdo e o aluno ter que buscar sozinho, ir no YouTube buscar vídeo, ler. Não, o próprio professor fez isso, entendeu? Preparou seus próprios vídeos e como também disponibilizou vídeos de terceiros, né? Outra ferramenta que nós utilizamos foi essa aqui, ó. Os professores criaram grupos de WhatsApps de suas próprias disciplinas e lá interagiam com o aluno, colocavam formulários de Google, vídeos, os alunos podiam diretamente tirar dúvidas, certo? Então, foi outra ferramenta que a gente percebeu que trouxe um resultado bem interessante, bem significativo, certo? Através dos trabalhos desenvolvidos pelos professores, e esse aqui é um exemplo do professor de artes, professor Matheus, que chegou a ser divulgado no jornal, né, no G1, saiu no G1 também, não sei se está dando para ver aí, né? Foi uma releitura de obras de artes, ele propôs aos alunos, né, e os alunos compraram a ideia e foi bem interessante o trabalho. Tá aí algumas fotos do trabalho do professor, né? Então, isso são experiências que mostram a capacidade que o nosso aluno tem, mesmo por essa via remota, mas eles dão um retorno interessante, um retorno significativo, né? Isso aqui nós usamos como uma ferramenta também para acompanhar e para auxiliar o professor nessa questão dessas atividades, tá? O professor iria, no Drive, essa planilha, ele vai preenchendo e a gente já vai tendo aqui um retorno, não sei se dá para acompanhar aí, a gente vai tendo um retorno da devolutiva do aluno, certo? Tem algumas turmas que nós temos um retorno excelente, de 100%, de 90%, 88%, então é um retorno muito bom. Em contrapartida, temos também realidade de turma que tem uma devolutiva ruim. E quando a gente vai avaliar isso, a gente percebe que é exatamente porque o aluno está desmotivado. Eu acho que essa é a palavra, desmotivação. Só para fechar, Alessandra, eu acho que eu até já me estendi na minha fala. Nós fizemos aqui uma pesquisa com os pais para a gente entender, né, como é que estava acompanhando, se estava sendo proveitoso. Então, a gente traz aqui, ó, os pais relataram que 88% dos filhos estão participando das atividades remotas, né? E 66% dizem que não estão participando porque não aprendem dessa forma. Certo? Inclusive, infelizmente, temos casos, esse verdinho aqui, nesse segundo, ó, é desistência, o aluno desistiu de estudar. Então, a gente vai atrás desses alunos para que ele não desista. E eu trouxe essa aqui que eu achei interessante partilhar com vocês. Nós perguntamos aos pais o que a escola poderia fazer de diferente, né, para melhorar essas atividades. E a gente trouxe aqui, ó, que é uma coisa que para a gente é muito, muito importante esse feedback dos pais também, né? Alguns exemplos, ó, na minha opinião, está ótimo dentro do contexto da pandemia. Alguns pais não sabem o que fazer para melhorar. Alguns pais pedem, inclusive, que coloquem aulas mais complexas, né? Só que a gente sabe que não pode ser tão por aí, né? Então, são relatos que dizem, estamos fazendo um negócio que o pai está vendo que está sendo bom para o filho, né? 92% acha bacana a interação que a gente está tendo,
certo? Com relação aos recursos, se está contribuindo para a aprendizagem, 80% diz que sim, né? E se eles acham que deveríamos dar continuidade a esse trabalho. Então, se a gente for olhar ali, apenas 11% diz que não, que deveria esperar as aulas presenciais. Então, essa pesquisa que a gente fez com os pais foi muito interessante, porque aí a gente tem um feedback do pai como está vendo a atividade. Fizemos também com os alunos, e foi similar a resposta do aluno, certo? Apesar de que a gente tem uma quantidade de alunos que não querem fazer as atividades. E N motivos, não vou me adentrar nos motivos, certo? Bem, eu creio que era mais ou menos isso que a gente tinha para partilhar, né? Quero só parabenizar, né, toda a comunidade escolar da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ramalho, aí coordenação pedagógica, o apoio, professores, funcionários, pessoal terceirizado, aos pais e mães e responsáveis também pelo apoio que dá na escola, e principalmente aos estudantes, né, que são comprometidos com o próprio futuro, né? Os estudantes que buscam, que vão atrás, eles não são comprometidos com a escola, eles são comprometidos com o seu próprio futuro, né? E quero agradecer também a toda a equipe da Nano Direto pelo convite, pela participação, Espero que eu tenha contribuído, né, com a minha fala. Agradeço a Alessandra pela condução, a professora Elba. Bem, eu não vou citar nomes, senão eu vou acabar esquecendo alguém, mas agradeço a todos. Só para terminar minha fala, eu gosto muito dessa frase aqui, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, a gente tem que, mesmo com dificuldades, mesmo com situações atribuladas, mas a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Só assim para a gente construir um futuro melhor. Com certeza, Rondinelli, nós aqui agradecemos. Suas contribuições foram muito relevantes para esse evento, para esse momento, porque fez um desenho do que realmente está acontecendo nas escolas e pontuou os principais desafios, né, que vocês, equipes escolares, têm enfrentado. Nós aqui agradecemos de coração, certo? Eu queria só comentar com vocês que a gente, além de estar aqui no nosso canal da Dona Direc no YouTube, nós estamos também no canal da RPTV, né? Na tentativa de chegar muito, muito, muito mais perto de vocês para fortalecer esse vínculo, ok? Rondinelli, como gestor do EMAD de Parelhas, colaborou. Ana Beatriz colaborou também com a visão de estudante, ela que estuda no Capitão Morgalvão, a Escola Estadual em Tempo Integral. E agora a gente vai ver um vídeo que nos foi enviado por Joana Dark, que é professora do 5º ano, na Escola Maria Terceira também de Parelhas. Ela vai estar pontuando também as dificuldades e esse contexto de pandemia. Acompanhe. Como é que é o áudio? Oi? Como é que é o áudio? Tá saindo? Tá saindo áudio? Tira o fone. Quando algumas pessoas da minha família foram acometidas com a doença, sendo duas delas da área de risco. F8. Minha irmã, que passou por um tratamento oncológico recentemente, e meu pai, que além de idoso, cardíaco. Minha irmã se curou, graças a Deus. Já meu pai veio a óbito. Foi um momento muito difícil para a nossa família, pois, apesar de ser uma família numerosa, nós somos 14 irmãos, somos muito grudados uns com os outros. Naquela ocasião, não pudemos nos reunir para nos confortarmos e dar a meu pai a despedida tão merecida. Ai, que emocionante. Não vou ser hipócrita e dizer que foi fácil dar continuidade às aulas remotas, mas o apoio da equipe escolar foi fundamental. Nós temos um grupo de troca de ideias, onde vamos nos ajudando, passando informações de aplicativos,
formações virtuais, entre outras ferramentas que venham a auxiliar nas nossas práticas. Além do profissional, vem a parte mãe. Tenho 2 filhos em fase escolar, alunos do ensino fundamental, e que precisam de suporte para as atividades deles. Quando me vejo preocupada em dar conta de tudo isso, lembro do meu tempo de estudante, quando a escola ficava a 2 quilômetros de distância de casa e precisava fazer esse percurso, ida e volta, a pé, enfrentando o sol todos os dias. Nesse período, era apenas um professor para atender de 1ª a 4ª série, como era chamado. Esse professor ia da cidade, de bicicleta, e ele dividia em 2 turmas. Atendia 1ª e 2ª série, de 12 às 14 Todo mundo horas, tá tendo a visão e dela, 3ª e 4ª série, Dá um tempo. das 14 às 16. Se formos analisar, o professor tinha apenas 1 hora diária para cada série, e sem as ferramentas que temos hoje. Sequer havia energia elétrica naquela comunidade rural. Então vejo que cada época tem seus desafios, e esse é mais um, que claro está sendo muito complicado, muito difícil, mas temos que utilizar as ferramentas possíveis para alcançar nossos alunos, pois assim como nós professores, eles também não têm culpa da realidade. Precisamos nos dar as mãos enquanto profissionais e unir forças para enfrentarmos os desafios do presente e os impactos futuros, que não serão poucos. Mais uma vez, agradeço de coração a equipe escolar, principalmente minhas colegas professoras, pelo apoio no momento que tanto precisei. E vamos juntos vencer essa batalha com a permissão de vida. Nós agradecemos a Joana Dark, que gentilmente cedeu esse vídeo para poder estar interagindo com vocês. É um momento de dor, é um momento que a gente precisa se solidarizar, né? Então, eu passo a palavra agora para a Ana Amélia, que vai estar comentando e explanando sobre resiliência emocional. É com vocês, Ana. O áudio tá bom? Abriu? Tá bom, ouço bem. Então, tá bem. Bom dia novamente a todos, a quem tiver chegado um pouquinho depois da nossa apresentação. Dizer que é um prazer estar com vocês, colaborando nesse momento tão importante de repensar e refletir, né, sobre a educação num contexto tão adverso, que é o contexto da pandemia. O vídeo da professora Joana eu já tinha assistido ontem, e eu fiquei assim, super impactada e emocionada quando eu vi também. Porque traz desse momento tão atípico, né? Como o professor Rodinelli colocou, como a Ana Beatriz coloca, são momentos que a gente não estava preparado, né? E que a gente precisa lidar com ele. E eu acho que durante e pós-pandemia, eu fiquei pensando o quão é difícil falar em resiliência no momento de tanta dor, né? De tantas incertezas, em que somos convocados a ter sentimentos que são importantes, que são fortalecedores, mas que muitas vezes não são possíveis, né? Porque faz parte da nossa humanidade, a dor, o sofrimento também, né? E muitas vezes a gente fica um tempo imerso nesse lugar, e sair dele leva um certo tempo. E aí, Ana Beatriz, dizer que quando você traz a música, eu fiquei cantarolando aqui, tem um trechinho da música que fala que dá para viver mesmo quando o mundo ficou mal, né? Parece que o nosso mundo ficou mal, parece que o nosso mundo, de repente, ficou de cabeça para baixo, né? Parece que o nosso mundo nos convocou a olhar com algo que está na natureza do ser humano, que é a finitude, que é a morte, mas que a gente não se prepara para isso em nenhum momento da nossa vida. E vem um vírus e arrebata,
né? Arrebata as pessoas que a gente ama, arrebata o nosso direito de ir e vir, tira a nossa possibilidade de estar trabalhando, que o trabalho faz parte de algo da natureza humana que nos mantém em conexão com a sociedade como um todo, né? E conosco também, porque a gente também cresce a partir dessa relação de trabalho, nos tira desse lugar, né? Tão caro no sentido afetivo que é a escola, né? Porque a gente, quando o segundo maior lugar de espaço de tempo que o sujeito passa fora da sua casa no período de desenvolvimento é a escola. E de repente nós temos aí milhões e milhões de crianças, adolescentes e jovens que são obrigados a estar em casa por uma questão de sobrevivência, né? Porque nós fomos convocados a permanecer em casa e devemos assim permanecer, porque a gente precisa resguardar a nossa vida, a vida das pessoas que a gente ama, e a vida de toda a população, né? Porque o processo de isolamento é um processo de cuidado com o outro, conosco e com o outro, com a vida, né? Então, esse momento de sermos convocados a estarmos em casa, para que a gente possa se manter vivo, para que a gente não adoeça, para que a gente, né, não morra, e aí se a gente pensar na população idosa, né, a gente tem aí no primeiro momento os idosos como um grupo de extrema vulnerabilidade, grupos que adoeceram, os que não adoeceram pela Covid, adoeceram pela depressão, adoeceram pelo isolamento, pela solidão, né, tiveram suas doenças e comorbidades agravadas porque não poderiam ir para espaços de saúde, continuar seus tratamentos. Então, a gente tem um mundo que se desorganizou, né? A gente tem uma organização social e familiar que foi completamente virada do avesso, né? Virada do avesso, e nós fomos convocados, como o professor Rodinelli bem colocou, a ter que, e a gente, apesar disso, nós temos que fazer, né? Nós temos que estar em casa e cuidar da casa, cuidar dos filhos para quem tem filhos, ou cuidar dos pais para quem tem pais, em convivência, e nós temos que trabalhar, porque depois de passar do primeiro impacto da pandemia, primeiros 20, 30 dias, o trabalho remoto se tornou uma obrigação. E com o trabalho remoto, uma série, e como o professor Adnei também colocou, nossa carga horária aumentou. Porque além do trabalho que nós fazíamos nas escolas, ou nos espaços, ou clínicas, ou lugares em que a gente tem o trabalho, vieram também o trabalho doméstico, né? O trabalho de cuidar com os filhos, o que é bom. Muitas famílias passaram a ter mais tempo com seus filhos, a conviver mais nessas relações familiares, com primos, com sobrinhos, com irmãos, com irmãs, né? Mas também nos coloca um desafio, né? Como é que a gente se reorganiza? Como é que a nossa existência ela se rearruma diante de algo que a gente foi convocado a fazer, não porque a gente quis, mas porque foi dito assim, agora vai ter que ser assim. E esse local do agora vai ter que ser assim, ele é desconfortável, porque não foi uma decisão nossa. Nós fomos, né, obrigados a fazer isso, né? E aí, a resiliência, falar de resiliência nesse momento, é também um convite a dizer que, apesar de termos, né, e podermos ser resilientes, nós também não somos obrigados a sentir esse peso da resiliência, né? No sentido de que temos que passar pelas adversidades linda e maravilhosamente bem, a gente vai lidar com tudo. Podemos fazer isso, mas a gente também não é obrigado a suportar tudo. E aí, ontem, à noite, eu estava vendo as redes sociais e uma amiga, que é educadora lá em Nícia Floresta, partilhou um pensamento de Mário Quintana que eu não pude deixar de registrar, achei que tinha a ver com isso aqui. E diz assim, não somos obrigados a suportar tudo. A paciência tem limites e a vida é para ser vivida e não suportada. Então, eu acho que eu queria começar, já comecei, né, mas dizendo isso, a gente precisa, esse novo contexto de pandemia, esse novo que a pandemia nos convoca, a esse estado de isolamento social, aos trabalhos remotos, às lives, às aulas EADs, elas nos convocam a uma nova forma de relação interpessoal e intrapessoal, nós conosco e nós com os outros. Mas a gente precisa entender que isso leva um tempo, e que esse tempo de acomodação, de assimilação, acomodação e capacidade de lidar com essa situação, ele é subjetivo. Então, a gente não vai ter receita de bolo, né? Cada aluno, cada professor, cada gestor vai ter o seu tempo e a sua forma
né, de lidar com essa situação, e de capacidade de estar vivendo essa situação. Então, eu acho que esse é um primeiro... Então, quando eu vi essa frase, esse pensamento de Mário Quintana que ela colocou ontem, eu pensei nisso, né? Que a gente tem que a vida é para ser vivida, e como é difícil viver essa vida sem poder sair de casa. Nós brasileiros, que somos pessoas extremamente afetuosas, não podemos abraçar, né? Abraçar muitas vezes uma pessoa que está dentro da sua casa, mas que está em isolamento no quarto, você não pode contar. Até os momentos específicos do luto, como a professora Joana, que perdeu o pai, apesar de ter 13 ou 14 irmãos, se eu não me engano, ela fala isso no vídeo, e eles são muito ligados, ela também fala isso. Ela perdeu o pai nesse processo da Covid. E a Covid também, esse processo de tão avesso, tira o momento da vivência do luto, das etapas do luto, do momento da despedida, do momento, né, de todo o processo que demanda essa experiência, porque é uma experiência, mesmo que sofrida, mas é uma experiência. E isso também é retirado das pessoas que estão perdendo suas famílias em contexto do Covid. E por isso o medo de retornar às aulas, por isso o medo do retorno ao convívio social, por isso o medo, né, de estar em algum lugar e uma pessoa tossiu, uma pessoa espirrou e todo mundo já olha e já fica assustado. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está sendo desafiado a lidar com situações reais de perda de pessoas próximas, amigos ou parentes, pela Covid. A gente não tem previsão de vacina, e esse contexto atípico e adverso nos coloca nesse lugar de repensar e ressignificar, né, a nossa existência e o nosso fazer laboral, o nosso fazer do trabalho, o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer como psicólogo, né, que estamos aí trabalhando e atendendo também online, assim como os professores, os alunos que são desafiados, como disse Ana Beatriz. A gente não... É difícil, tem algumas pessoas que têm mais capacidade de concentração, outras menos. E tem uma coisa muito cruel, né, professor Rodinelli? Se tem 90% das pessoas do município têm acesso à internet, mesmo que de maneira móvel, a gente vive num país muito desigual, onde boa parte da população tem celular, mas só pega quando está assim, né, em algum lugar que rateia a internet, mas não tem um computador de mesa. Essa internet, muitas vezes, ela não é de boa qualidade, ou, de fato, não vai ter o celular, né? Muitas dessas famílias e desses nossos estudantes, o senhor também trouxe uma informação que eu fiquei aqui pensando, estão tendo que trabalhar, muitos pais perderam seus empregos, muitas famílias estão, de fato, sem emprego, não conseguiram sequer receber esse recurso do governo, e esses jovens estão sendo convocados ao mercado de trabalho no momento em que não se deveria estar trabalhando. E se eles estão trabalhando, a saúde deles e a vida deles também está em risco, quiçá a capacidade de estudar, né? Que vai para o espaço e aí tem o alto índice de evasão num momento como esse. Então, isso nos coloca com vários fatores que são estressantes. Vários fatores para nós que estamos no lugar da gestão, no lugar da coordenação, como professores, nos colocam nesse lugar de o que vamos fazer, como vamos fazer, né, e como fazer da melhor forma, como o senhor tão bem colocou. Então, a resiliência, ela traz essa dimensão, né, ela é ela é um convite, né, a que todos nós pensemos, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, todos nós pensemos como essas mudanças e esses ritmos, eles nos exigem, como eles trazem demandas, conflitos, mas como cada um, a partir da sua dimensão interpessoal e intrapessoal, vai conseguir superar esses desafios, passar por essas dificuldades que são diárias, né, e a partir daí lidar com essas adversidades, né? A psicologia, ela como uma das ciências humanas e da saúde, ela vem acompanhando esse movimento e chamando a atenção para esse lugar, né? De como algumas pessoas se desenvolvem de uma maneira mais positiva, mais afirmativa, diante de um determinado problema, diante de uma determinada adversidade.
como o professor Rodinelli colocou, nós tínhamos uma questão, qual foi o primeiro passo? Vamos começar a fazer parte dos grupos dos estudantes, né? E a partir daí vamos começar a convocar também os pais no segundo momento, porque perceberam que era importante estar em contato com os pais. Então, algumas pessoas e alguns sujeitos, eles vão criar e vão ter capacidades de desenvolver competências e habilidades para lidar com as adversidades de uma maneira mais afirmativa e mais positivas que outras. O que não quer dizer que isso seja, o que não quer dizer que essas pessoas que não conseguem fazer isso no primeiro momento, que isso seja um demérito. Mas é uma habilidade, uma capacidade que ela é muito subjetiva. E por ser subjetiva, ela tem o tempo e o tempo de cada um, né? Porque eu fico muito preocupada com a pressão que os profissionais de educação passam e sofrem em ter esse tempo, né, de atender a comunidade escolar, atender a esses pais que querem a volta às aulas. Natural que eles queiram a volta às aulas, eles querem ter um tempo para se organizar melhor em casa, eles querem os filhos muitas vezes na escola, porque tem a questão da merenda e outras questões que envolvem de estado seguro, mas ao mesmo tempo, eles também devem ficar receosos, que será que se uma pessoa aparecer com Covid, como o professor Guilherme falou, como é que a gente faz? Vai voltar todo mundo para casa? Porque a gente não tem vacina, né? Então, são muitas questões que estão aí nas entrelinhas desse processo de entender essa capacidade, esse contexto desses sujeitos para lidar com essas adversidades, né? Mas é importante pensar nisso, que nas ciências humanas a gente pode entender a resiliência como essa capacidade que alguns indivíduos têm em superar as suas adversidades. E aí a palavra resiliência, ela não é uma palavra criada pela psicologia, né? Ela é uma palavra originária do latim, que significa resilo, que se refere ao termo voltar ao estado anterior, né? E aí, é um termo que foi usado primeiramente na física, na engenharia, que era a capacidade que os corpos têm. Eu sou péssima em física e em matemática, isso me lembra isso da minha época escolar, mas é a capacidade que os corpos têm de voltar. Sobre determinada posição, eles têm uma capacidade de voltar ao seu estado anterior. Então, a psicologia, a partir da década de 80, a década de 80 para cá, ela traz começa a trabalhar esse conceito, começa a trabalhar essa perspectiva de como alguns sujeitos têm mais disposição de lidarem com essas questões que se apresentam independente da sua vontade, como é o caso da pandemia. Ninguém quis, ninguém esperava, todos fomos pegos de surpresa. E estamos tendo que lidar com isso, né? E aí, alguns sujeitos têm uma capacidade, como eu falei, de ser mais resistentes a esses abalos psíquicos, a esses estresses, porque uma situação de pandemia, uma situação de risco iminente de vida para si e para os outros, causa uma ansiedade, causa instabilidade emocional, causa medo, e a depender de como isso é lidado dentro do contexto familiar, isso pode se agravar para um adoecimento mental ou não. Mas algumas pessoas vão passar pelo mesmo processo que eu estou passando, que o Rodinelli está passando, que Beatriz está passando, algumas de uma maneira muito tranquilas e outras vão adoecer, vão ficar de cama, não vão conseguir sair desse lugar, né? Isso é tranquilo também, voltando a dizer, porque é um processo subjetivo, é um processo individual, que tem muitas dimensões e que cada sujeito vai ter o seu tempo para lidar e desenvolver ou não essa capacidade da resiliência, né? Acho que isso também é bem importante da gente falar. Lembrando, essa é uma perspectiva, a gente está falando de sujeitos, de uma coisa, sujeitos que são processuais, porque a gente está lidando, né, com o tempo todo, conosco, com os outros, com os fatores biológicos, psicológicos e sociais, né, e somos afetados por esse contexto. Então, a gente está falando de um fenômeno, a resiliência é um fenômeno que tem uma construção que é processual. Falo dessa minha relação, eu comigo e eu com o outro, com o contexto em que eu estou inserido, né, e dos fatores de risco e de proteção, né, e aí eu vou falar também um pouquinho sobre esses fatores de risco e de proteção, porque esses fatores também vão falar de como é que alguns fatores, eles potencializam
algumas situações em nós, e outros e que esses fatores potencializam ou não a resiliência, o ato de estar resiliente, e outros fatores nos potencializam a passar ou estar no estado de resiliência de uma maneira mais positiva. Né? Então, essa capacidade, voltando para essa definição de resiliência como a capacidade que alguns sujeitos têm de recuperar-se, de fazer frente de lidar positivo à adversidade. Né? Então, a gente está falando de sujeitos que, apesar de todos esses processos, vão tentar se adaptar, vão tentar ser flexíveis e vão tentar ser criativos diante de uma situação como essa. Pensando na educação, a educação ela vem sendo convidada, e não é de agora, a pensar a tecnologia, o uso das tecnologias em sala de aula, as TICs, né? E nós temos várias plataformas, dentro, inclusive, do próprio Estado, que já se faz uso das tecnologias de alguma forma. Mas agora, os educadores e a escola, de uma maneira geral, toda a comunidade escolar foi convocada a pensar essa tecnologia de uma outra forma, organicamente. Não mais como algo opcional. A gente pode usar ou não. A gente vai usar apenas para o plano de aula, para colocar isso aqui no sistema. Não, vocês foram convocados, né, a pensar a tecnologia como algo, quase como uma segunda pele. Eu vou acordar, vou ligar o computador, vou dar minha aula, não é assim? Então, esse recurso tecnológico de pensar a tecnologia, e não só gravar a aula, mas pensar como essa aula vai ser dinâmica, como essa aula vai ser interativa, como eu vou estar, e a Ana Beatriz fala, como é que vai ficar interessante, como é que vai ser atrativo, porque pode ser disperso, eu posso ligar o computador, marcar a presença, e eu estou falando isso porque eu tenho um filho de 16 anos, que está no primeiro ano de ensino médio, e às vezes eu entro no quarto, viu, Rodinelli? Ele está deitado, enrolado, com fone de ouvido. Aí eu olho e falo, isso assim, a aula começa às 7h15. Aí eu faço, Lucas, aí olha para mim e faz, oi, eu disse, você está assistindo aula? Estou aqui na sala. Mas e aí? Ele fez, estou aqui, eu estou marcando presença. Então, assim, que qualidade é essa dessa aula? E eu me pergunto, Lucas está aprendendo? Eu tenho um filho de 16 anos que está tendo aula online desde que começou esse processo da pandemia, com todos os dispositivos também oferecidos pela escola. Mas eu me pergunto diariamente se está adiantando, se as provas que eles estão fazendo virtuais, onde eles coletivamente discutem as questões, e isso também passa por uma questão de maturidade, eles acham isso bacana, se está sendo uma experiência positiva, ou se eles estão apenas, ou se nós estamos nos enganando que eles estão aprendendo. Então, eu entendo que, como o Rodinelli falou, os educadores estão sendo convocados a recuperar o seu estado emocional, de estar em isolamento, de estar confinado, de, apesar disso, de todos os seus contextos familiares, terem que repensar as suas aulas, sua metodologia, a qualidade dessa aula, muito mais do que no plano presencial, como o Rodinelli bem colocou, porque vocês estão, ao mesmo tempo, vocês têm uma hora de aula, mas podem ser demandados o tempo inteiro pelos alunos, porque eu também vejo isso aqui. Então, assim, isso causa um estresse muito grande. Isso fala de um estresse, de uma pressão, de uma ansiedade, que o educador passa, né? E se a gente já tem aí, lá atrás, fatores ocupacionais e psicológicos que fazem com que o professor adoeça, né? A gente pode falar da síndrome de Burnout, eu sou péssima no francês, mas a gente pode falar disso, a gente imagine num momento como esse, né? Então, eu acho que o ato de ser resiliente como fazer frente a uma atitude que nós somos colocados, estamos sendo colocados há 90 dias, algo que precisa ser entendido como algo que demanda maturação, demanda acomodação e demanda um tempo de resposta que é de cada um. Dito isso, porque nós vamos ter isso muito fortemente nos nossos alunos, né? Esses sujeitos que estão ali do outro lado, assistindo a aula, enrolado embaixo do lençol, ou muito feliz que bota a farda da escola. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que ela bota a farda, o fardamento, para assistir a aula todo dia. Ela tem 7 anos, porque ela se sente mais próxima do processo dessa forma. Então,
cada criança, cada adolescente, cada sujeito vai criando suas estratégias, né, para responder positivamente a essa adversidade. E isso é a tal da resiliência, né, que é diferente de resignação, né? Eu acho que é importante também falar um pouco disso, porque a resignação é o ato de você se conformar sem pensar criticamente sobre. E eu nem gosto muito desse lugar. As pessoas estão, fulaninho tem que se resignar, né? Então, tem que se conformar, é um ato de conformismo, né? E a resiliência, diferente desse ato de estar resignado, ela nos convoca a esse lugar de estamos passando por uma adversidade, estamos passando por uma dificuldade, isso me abalou profundamente, mas será possível sair deste lugar e transformar essa dor em outra coisa? E aí, nesse sentido, eu estava lendo um artigo que fala que todo sujeito, a superação é um sentimento dialético, e que o sujeito resiliente, ele é um sujeito dialético, e aí, pensando em Paulo Freire, que nos coloca a educação como essa relação dialógica e dialética, ele fala, por que essa relação é dialética, a resiliência? Porque ao nos sentirmos fracos, né, nós somos convocados a pensar estratégias para o fortalecimento. Então, sente-se fraco e se fortifica, né? Então, o resiliente, ele passa pelas adversidades, mas ele é capaz de, cada um no seu tempo, sempre reforçando isso, de refazer, né? De refazer as suas estratégias para lidar com essas adversidades. Existe até um termo novo que chama coping, que é justamente a capacidade de você ter estratégias para criar atitudes resilientes. Estratégias, várias, não uma só. Então, uma pessoa como a professora Joana, por exemplo, que a gente viu aí no vídeo, que perdeu o pai da Covid, que tem uma irmã que está com Covid, que tem que se adaptar para os processos de aula, ela fala de um lugar de dor, porque é visível você vê que ela está ainda sofrendo emocionalmente. Ela fala ela fala da dor e você também percebe essa dor, mas ela fala da importância de ter tido amigos, de ter tido a rede de professores da escola, né, que a apoiaram para que ela pudesse passar por essa pressão, por esse peso, né? Então, veja como é importante os fatores de proteção, como eu falei lá atrás, para que a gente possa passar por um processo de dor, por um processo de luto, que é uma dor extrema, né, o luto, e como ela fala da importância desses elementos, né, da família e da rede de apoio do trabalho, né, dos seus pares, dos seus colegas, dos seus superiores, dos seus pares. Então, é muito importante, quando a gente pensar em entender a resiliência, pensar nesse que é por isso que ela é dinâmica, por isso que a resiliência ela não é algo estático, a gente está falando de algo que é vivo e é dinâmico, porque fala de movimento, é algo que nos convoca à ação, é algo que nos convoca a pensar essa possibilidade de, mesmo que eu não consiga agora agir, e volto a falar, algumas pessoas não estão conseguindo agir, mas a resiliência, ela pode convocar a pessoa a isso. E se a pessoa estiver no processo terapêutico, tiver uma rede de amigos, ou familiares, ou pessoas que estejam ao seu entorno, isso pode ajudar em muito esse sujeito a sair desse lugar e buscar, né, esse movimento e essa ação. Então, eu queria falar um pouquinho, eu estou indo muito rápido, não sei, mas eu estou preocupada com o tempo, eu estou tentando organizar as ideias aqui. Não, Ana, está excelente. Tá bem? Então tá, vou continuar. Tudo bem. Obrigada, Alessandra. Alguns dos fatores de risco e que podem aumentar o sofrimento, o adoecimento, né? São fatores que acontecem na vida da gente, que a gente não espera, né? Isso é chamado fator de risco, né? E que eles aumentam essa probabilidade da gente ter problemas. E problemas podem ser físicos, podem ser problemas sociais, podem ser problemas emocionais. Então, a pressão e a responsabilidade do trabalho. Eu tenho que agora aprender a dar aula remoto. Meu Deus do céu. Eu já estou perto de me aposentar, eu detesto lidar com computador. Como é que eu vou fazer isso? Fato.
nós temos uma questão geracional posta também dentro da educação. E eu estou lembrando aqui, Elba, do programa, do projeto Plugados, que foi o projeto que eu acompanhei junto com as regionais de educação em 2018, que era um projeto que a gente trabalhava inovação, principalmente na perspectiva tecnológica, e como era perceptível a dificuldade de muitos colegas da educação por uma questão geracional. Assim, eu não sou desse momento. Alguns, apesar da questão geracional, conseguiam rapidamente, tinham um motivo, tinham interesse e tinham desejo de, né, aprender a lidar com a tecnologia, mas outros diziam assim, não, eu nunca aprendi isso na vida, eu mal sei ler manual de instrução de televisão, como é que nada agora eu vou entrar numa internet e vou dar uma aula? Danou-se, não sei fazer isso, né? Então, tá posto. A gente tem uma pressão aí psicológica que vai atuar nesse sujeito e ele vai travar, e ou ele pede aposentadoria de vez agora na pandemia, logo, né? Ou ele vai sofrer horrores toda vez que tiver que entrar para dar danada da aula, porque ele não vai saber ligar o botãozinho para partilhar a tela. Ontem eu estava fazendo um curso online, a gente fez vários, né? Uma das coisas que a gente aprende a fazer são vários cursos online, eu já gostava, mas fiz mais, de psiquiatria infantil. E durante o primeiro doutor a fazer a palestra dele lá, um psiquiatra, ele passou mais de 5 minutos e ele não conseguia partilhar a tela. Porque o programa dele e o sistema operacional do computador dele não era o mesmo que estava sendo operacionalizado pela equipe que estava fazendo a live. E aí, o que é que ele fez? Ele teve que mandar por e-mail para o pessoal que estava conduzindo o evento e o pessoal exibiu o slide para ele. E ele não conseguiu fazer. Então, a gente está vendo aí que há uma dificuldade real e física de pressões, né, da ordem do não saber, da ordem da dificuldade da tecnologia, e que isso vai causar estresse, vai causar ansiedade, e isso é um fator de risco e adoecimento também, dentro de um contexto que já existe real, a Covid. Esse vírus que mata, né? A falta de tempo, porque a gente sabe que estar em casa nos convoca a trabalhar remotamente e nos convoca a estar com a nossa família. Uma das coisas que a gente viu muito no começo da pandemia foi as famílias, quando os filhos estão mais alegres, muitas crianças e adolescentes mais felizes porque estão com seus pais, os pais também falando da sua alegria de poderem estar acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, mas de repente, junto com isso, começou a ter que trabalhar remotamente, e aí volta o problema do tempo. Eu estou em casa, mas eu estou com o computador, estou preparando a minha aula, e eu tenho 3 filhos pequenos que não estão na creche, porque está tudo suspenso, e eles estão aqui dentro de casa brincando e não entendem que eu estou trabalhando, eles querem a minha atenção. E como fazer? Como lidar, né? Tem mães que são solos, tem pais que são solos, né? E como é que esses sujeitos fazem nessa hora que eles estão sozinhos com suas crias, os seus sobrinhos, no caso, ou filhos, e não podem dividir o seu tempo de trabalho com o tempo da família, né? Outra coisa que pode causar sofrimento e adoecimento é a pouca liberdade e autonomia do trabalho. A gente sabe que existe uma gestão, existe diretriz, existe planejamento, existe currículo, mas a gente sabe que muitas vezes a falta de autonomia em algumas atividades, a pouca liberdade de criação gera muito medo. Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu vou fazer vai atender? Porque uma coisa sou eu na minha sala de aula, uma coisa sou eu online, porque agora a aula que eu dava só para o meu aluno, essa aula pode ser partilhada para várias pessoas. A gente sabe que está na rede e está público, né? E isso também gera um medo e uma ansiedade muito grande nesses sujeitos. E uma coisa que é fortíssima hoje, nesse momento da pandemia, e que foi falado aqui também, é o medo de perder os seus trabalhos, o medo de perder o seu emprego. Famílias que estão, sim, perdendo sua fonte de renda, profissionais autônomos, profissionais liberais, e que pararam. E esses sujeitos, muitas vezes, não estão conseguindo se reorganizar, né? Então, a gente está falando de um adoecimento que é real, né? E aí, em contrapartida a esses fatores que podem adoecer um sujeito, a gente tem os fatores que podem também causar efeitos positivos, que ajudam os sujeitos a superar esses efeitos negativos, né? E que são fatores que geram, que interagem com as pessoas que demonstram resiliência.
coesão familiar, apoio familiar, rede social bem definida. Eu tenho uma rede de apoio no trabalho, uma rede de apoio na família, eu tenho uma rede legal na igreja que eu frequento, né? Isso é importante, né? Porque isso faz com que a gente trabalhe e acione dispositivos que são importantes, como a capacidade de autonomia, autoestima, atividade, criatividade, enfim, pensando nas competências socioemocionais, que eu sei que vocês estão trabalhando isso desde ontem, que é o tema, é um dos temas, dos eixos da DIREC de vocês, essas competências, elas são ativadas quando a gente tem essa rede de proteção bem definida, bem fortalecida, né? Então, é muito importante, nesse momento de pandemia, os sujeitos, mesmo que isolados fisicamente, que eles não se sintam isolados dessas relações afetivas. E no retorno às aulas, essas relações, elas precisam ser muito cuidadas, elas precisam ser mais ainda fortalecidas, porque vocês vão estar recebendo esses sujeitos ainda com medos, e aí sujeitos não só os alunos, os colegas professores, né? Nós, professores, educadores, estamos voltando com medo, estamos voltando ansiosos. A gente pode falar, por exemplo, duas questões que afetam, vou falar, que são fortes, a violência doméstica e a violência contra crianças e adolescentes. Quantas crianças e adolescentes, nesse contexto de pandemia, estão sofrendo inúmeras violências e elas não têm a quem recorrer, porque eram na escola onde eles tinham essa rede de apoio. E esses sujeitos, quando voltarem, eles vão voltar fragilizados. Quantos professores e professoras que estão no seu ambiente doméstico, nesse contexto de pandemia, se separaram, se divorciaram? Quantas mulheres ou não se separaram, falando da violência contra a mulher, quantas mulheres são agredidas e a violência doméstica aumentou absurdamente contra mulheres no contexto de pandemia? Eu escutei outro dia de uma gestora assim, Ana, a gente precisa fazer um trabalho com os nossos professores, porque eu tive professora que ficou resistente a não querer deixar de vir para a secretaria e para a escola, porque estar em casa significa estar apanhando. É fato. Então, a gente está... Isso, há mais anos, isso já existia antes da pandemia. Já. Mas a pandemia acentua. A pandemia acentuou o tempo que essa mulher passa em casa com esse agressor. E o que é que isso tem a ver com a educação? Tudo. Essas mulheres também são educadoras, essas mulheres são funcionárias da escola, essas mulheres são mães desses alunos da escola, esses sujeitos estão aí. Então, falar e entender a importância dessa rede de apoio, e a escola é rede de apoio, é entender como esses sujeitos que estão há mais de 120 dias isolados, vão voltar agora pós-pandemia, né? Vão voltar fragilizados, vão voltar afetivamente, precisando desse sustento, né? Que nós, enquanto educadores, temos que dar aos nossos alunos, mas que nós, educadores, precisamos ter uns com os outros e precisamos ter enquanto profissionais que também vão precisar da rede de saúde para também ter esse apoio, né? Ter o seu tempo, se possível, de estar trabalhando suas questões. Um outro fator que aumenta muito o nível que exige e que suscita a resiliência são esses momentos de transição, como eu falei, os momentos de mudança, de incerteza, né? Nós sempre somos convocados, né, a pensar a ser resilientes, a sair desse lugar de estagnação e passar para esse lugar de ação, quando a gente é colocado em xeque, né, quando a gente está passando por esse processo de transição, de mudança de incerteza. E nós, nos últimos séculos, nos 2 séculos, basicamente, nós somos convocados a esse lugar, né, de mudança de postura de trabalho, de uma educação mais flexível, a pensar a formação de sujeitos mais críticos, criativos, autônomos, né, pensando nas competências socioemocionais. Então, se a gente passar na modernidade e pós-modernidade, a gente está falando de hoje. Hoje a gente está pensando sobre isso, mas já faz um tempo que nós estamos sendo convocados a pensar. Agora nós somos obrigados a ir para a prática em pouco tempo, mas já faz tempo. E antes mesmo da pandemia, dessa exigência tão cruel,
nós, educadores, em específico, me colocando também como educadora, já vínhamos sendo convidados, convocados a pensar a nossa capacidade de adaptação, criatividade, flexibilidade no processo de condução pedagógico, né? E aí isso vai desde pensar os espaços diferenciados da escola, de pensar o uso das tecnologias, de pensar a importância das relações socioafetivas, porque a gente sabe que não é só apenas o currículo seco e cru que formam um sujeito, né? Então, é importante que a gente pense esse currículo, mas esse currículo alinhado com tudo isso, com todas essas possibilidades, principalmente pós-pandemia, porque é uma nova possibilidade de existir. Nós estamos sendo convocados a pensar uma nova forma de existir. Então, esse novo, depois, pós-pandemia, a gente tem um novo normal. Eu não sei o que é esse novo normal. Eu tenho muito medo, inclusive, desse novo normal, porque é muito... o novo normal ele já está sendo há 120 dias, porque nós já estamos tentando existir de uma outra forma, né? E também não há receita para isso. Então, pensar que o homem ele é convocado a produzir, a reproduzir em si, e no seu ambiente de trabalho, esses mecanismos e essas capacidades, esses processos de resiliência, né, a qual ele é convocado por diversas realidades. Então, o adoecimento do trabalho, o adoecimento emocional, pessoal, familiar, por causa de uma depressão, de um estresse, de uma crise de pânico, de uma ansiedade, enfim. Então, são vários os mecanismos que nos convocam a esse lugar. Uma coisa que é importante falar também é que resiliência, assim, ainda é algo muito... É algo relativamente novo, pensando na ciência, pensando toda a ciência, pensando na psicologia enquanto ciência, enquanto uma área de pesquisa, e a gente sabe que a resiliência não está só na psicologia, a pedagogia, e a psicologia pensam isso também. Existem algumas formas de pensar os conceitos de resiliência. Resiliência como processo de adaptação e superação, por exemplo, é uma forma. É que eu posso me manter saudável apesar das adversidades. Ou eu posso me manter saudável através das adversidades. Então, a minha capacidade de adaptação e superação, ela vai falar desse lugar de compreender resiliência. Então, a resiliência é entendida como um modo de superação de uma situação. Então, eu tenho um conflito, esse conflito está ali posto, né, uma experiência traumática. Eu acabei de perder o meu pai. Né? Como é que eu vou elaborar simbolicamente essa perda? Como é que eu vou lidar com isso e com esse luto agora? Porque no próximo momento eu vou perder outras pessoas. E quando eu perder outras pessoas, como é que eu vou lidar com esse luto? Cada luto é único. Ponto. Mas a experiência do primeiro luto, muitas vezes, ela nos ajuda, né, a compreender outros lutos. E aí, às vezes, não é o luto da perda pela morte, é o luto da separação, é o luto da perda do trabalho, enfim, o luto, né? Então, a resiliência pelo processo de adaptação e superação nos traz a esse lugar. Eu posso ser resiliente apesar da adversidade, ou eu posso me tornar uma pessoa resiliente também discutido, debatido e pensado. Um outro fator, um outro lugar de se pensar os mecanismos da resiliência é se a resiliência é algo inata ou é um fator adquirido. Ou seja, é algo que eu já nasço com ela, está intrínseco à natureza humana, a resiliência, é hereditário, está no meu gene, ou ela é construída socialmente? Há divergências. Há ainda linhas de pesquisas no mundo inteiro se debatendo sobre isso. Eu estou trazendo as possibilidades e as formas em que se olham para a resiliência. Mas uma coisa que é consenso, que a maioria dos pesquisadores concorda, é que as relações sociais, elas não são coadjuvantes nesse processo, né? Porque nós somos sujeitos que nos formamos e nos criamos a partir dessas relações com o outro, com o mundo, né? E apesar, mesmo que trazendo nossas cargas biológicas, isso se transforma, isso se constrói, isso se ressignifica dentro da minha relação com o social. E uma outra forma de pensar os processos de resiliência é pensar a resiliência como algo circunstancial ou algo permanente. Entender que ela pode ser algo circunstancial, porque eu posso ter aquilo pode
fazer parte da minha vida apenas nessa situação, bem, eu consegui fazer isso agora, porque eu fui posta dentro desse desafio, eu fui demitida, eu não tenho o que fazer, eu vou vender cachorro-quente na praia. Não, nem pode, agora está na pandemia, não pode, né? Vamos lá. Eu vou vender cachorro-quente virtual e vou mandar o pessoal entregar os cachorros quentes nas casas. Então, foi uma capacidade minha, pela circunstância, de me recuperar rapidamente desse trauma para passar para isso. E essa capacidade circunstancial, ela pode se tornar uma força, ela pode se tornar uma estratégia e ela pode vir a se tornar algo permanente, né? Dentro de uma característica de personalidade do sujeito. Isso passa a ser algo permanente dentro do conjunto de ações que você cria, essa capacidade passa a ser algo que lhe motiva e lhe move sempre. Ana, mas isso é regra? Não, isso é possibilidade, tá? Há alguns autores que entendem a resiliência não como um processo estanque, e aí é uma forma que eu também compreendo, ou um processo linear, né? Mas os indivíduos eles podem apresentar e se tornar resilientes em determinadas situações e não em outras, porque dizer que o sujeito ele tem que ser resiliente todo o tempo é nos colocar também no lugar de sofrimento, é o ter que, né? Esse lugar da obrigação, da obrigatoriedade também é um lugar desconfortável, é um lugar que também causa adoecimento. Eu tenho que fazer isso, ok. A responsabilidade ela precisa existir, mas ela não precisa ser algo. Uma coisa é ter responsabilidade, uma coisa é ter compromisso, uma coisa é você ser obrigada a fazer, e contra a sua vontade, né? No sentido de eu não quero fazer isso, mas estou me obrigando a fazer isso. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que a pessoa está sendo resiliente, né? Ela está sendo forçada. Então, não podemos falar de indivíduos resilientes, mas de uma capacidade e em determinados momentos, de acordo com as circunstâncias, de lidar com a adversidade, né? E não de sucumbir a ela. Então, é isso. Eu acho que não sucumbir à adversidade tem sido algo que todos nós, de alguma medida, estamos tentando fazer nos últimos 120 dias. A educação de uma maneira, assim, hercúlea, né? Eu tenho vários, eu já falei isso várias vezes, a Elba sabe disso, eu sou de uma família de educadores e educadoras, hoje já aposentadas, mas eu já passei pela educação, eu tenho hoje muitos amigos e amigas que são educadores universitários ou de escola de ensino fundamental, e a gente vê como é difícil superar esse momento de pandemia, manter a sanidade, manter suas horas de sono. Eu tenho colegas que passam a noite acordado, preparando aula, e de manhã tem os filhos que têm que acordar cedo, e tem que dar o café das meninas, e daqui a pouco eu vou entrar na aula, vou passar a tarde todinha dando aula, só vou terminar 8 horas da noite. É uma adversidade, mas eu não posso sucumbir a isso. Eu vou precisar lidar com isso, mas lidar com isso sem me maltratar, lidar com isso sem me atropelar, lidar com isso de uma forma que eu não adoeça. Esse é o desafio. Por isso que os atendimentos online, no momento de pandemia, eles foram liberados pelo Conselho Federal de Psicologia, porque a crise ficou instalada, né? A dificuldade de superar essas situações sozinhas se tornou muito difícil. E por isso que se tornou tão urgente, tão necessário nesse contexto de pandemia, os atendimentos online por parte dos psicólogos. O Gabriel Medina, que esteve aqui com vocês, também é psicólogo, né? Conheço o Gabriel Medina dos tempos em que ele era militante de juventude e foi também gestor da Secretaria Nacional de Juventude nos governos anteriores, há uns 8 anos atrás. Então, a gente está falando de um processo, de uma categoria que vem sendo convocada a repensar o seu lugar de prática, por exemplo, psicológica, onde a gente está lá na clínica com o nosso paciente, com o sujeito, olho no olho, né? Até esse olho no olho agora virtual, né? E isso é preciso para que a gente possa apoiar esse sujeito a passar por esse processo da pandemia, por essa travessia, lidando com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas impossibilidades e com as suas capacidades também de transformações. Então, são muitos desafios que estão aí postos. E finalizando, não sei como é que está meu tempo de fala, eu trouxe uma música, eu gosto muito de Titãs,
Tem uma música que chama assim, Enquanto Houver Sol, que é de 2003, que fala que quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda deve haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar uma ilusão, ainda deve haver esperança. E em cada um de nós, algo de uma criança. E ele fala, enquanto houver sol, ainda haverá. Então, é isso. Eu acho que, mesmo quando a gente achar que não há saída, que não há solução, e a pandemia, e esse contexto de pandemia, nos colocou neste lugar, né, de impossibilidade, de incapacidade, no primeiro momento, de qualquer ação, a não ser ficar em casa. Aos poucos nós fomos descobrindo que era possível, que havia saída, que havia solução, que havia um sol e que há possibilidades, né? Apesar desse mal que também foi trazido pela música lá que a Beatriz colocou. Então, acho que precisamos pensar nisso. Nós somos sujeitos num processo de muita dor, de muitas dificuldades, mas sujeitos que são capazes de transcender, porque somos, né, estamos aí em constante relação com o mundo, nesse processo dialético, nesse processo de vir a ser. Então, nós estamos, nesse momento, descobrindo esse novo sujeito, essa possibilidade de vir a ser. Então, eu queria agradecer imensamente a Nona Direc, a Alessandra, aqui na mediação, a minha querida Elba, mais uma vez, pelo convite, e essa partilha maravilhosa com a Ana Beatriz e com o professor Odinelli, que foi muito bacana, e a professora Joana pelo envio do vídeo, que foi incrível também a forma como ela colaborou com esse processo. Estou aqui, espero ter colaborado. Ana Amélia com certeza colaborou, e as pessoas estão interagindo muito no chat, elogiando sua fala, a forma como você desenvolveu o tema, a linguagem que você usou, tá? Sinta-se parabenizada. Eu vou ler agora aqui alguns comentários que foram deixados no chat, a gente agradece a participação de vocês, porque abrilhanta o nosso evento, tá? Alguém falou que a jornada está sendo um momento de meditação, e com certeza está sendo sim. As pessoas se emocionaram muito com o relato da professora Joana d'Arc, quando ela citou o luto e todo o contexto. Elogiaram a participação de todos vocês convidados, estão se sentindo representados. O gestor Rondinelli foi muito elogiado, as ações que ele expôs, as estratégias que ele usou, inspirou outras ações. Ana Beatriz está sendo muito elogiada pelos professores. Obrigada a todos vocês. As pesquisas, Rondinelli, que vocês desenvolveram no EMA, eles estão pontuando como muito importantes. E tem uma questão para a Ana Amélia responder sobre motivação. Alguém perguntou assim, o desânimo dos estudantes pode preocupar muito, nesse contexto e no pós-pandemia. Como é que a gente pode ver estratégias para motivá-los? Não só no contexto escolar, no contexto social. É possível você comentar agora, Ana Amélia? Eu acho que acho que a motivação, ela é algo que ela será um exercício diário e contínuo por nossa parte como educadores, né? Mas eu acho que é algo que também não é um bicho de sete cabeças. Se a gente pensar que esses sujeitos, alguns em específico, estão ávidos pela volta a esse convívio escolar. Porque voltar ao convívio escolar é voltar ao convívio com os amigos, é voltar ao convívio com os professores, é voltar à possibilidade de estar aprendendo e pensando no seu futuro, né, nessa possibilidade de aí postos. As motivações, elas serão muito da criatividade, né, e das ferramentas que cada escola, que cada gestor terá nesse momento. Por exemplo, um webinar como esse que a gente está realizando aqui entre nós, ele poderia acontecer numa sala com até 40 pessoas. Tem um projeto que eu acompanho que a gente está realizando a cada quase 15 dias, o webinar com 10 jovens, tem sido uma experiência. E tem sido muito bacana.
A gente pode fazer, isso é uma estratégia. Quando a parte presencial voltar, essa motivação ela vai ser trazida, eu acho que muito a partir do que podemos fazer agora para frente, e partir do projeto individual de cada um. Porque por mais que nós, enquanto educadores, a gente pense nas possibilidades que os alunos, no que os alunos podem fazer e devem desenvolver enquanto currículo, enquanto BNCC, enquanto metas, tem um tanto que é do que olhar para o planejamento e para os projetos de vida de cada um. Eu acho que é muito importante, talvez uma das estratégias das escolas, nesse momento, sejam trabalhar com projetos de vida. Né? Porque se a gente começar a trabalhar com os projetos de vida dos alunos, a gente vai poder traçar essas perspectivas de ação na escola, né? Com projetos integrados, com interseção entre projetos de alunos, né? E aí a gente teria um processo de aprendizagem bem diferenciado. Então, eu acho que trabalhar com projetos de vida, significando esse processo de sala, e esses processos para frente, eles são, acho que talvez um caminho. Não tem receita de bolo, né? Mas eu acho que pode ser uma forma de motivá-los, uma forma de pensar isso. Não sei se respondi. Perfeito, Ana, contemplou sim. Pessoal, não para de colocar elogios às falas de vocês, e estão elogiando também a transmissão, né? Hoje a gente se organizou com mais calma e está conseguindo fazer uma transmissão melhor, e vai dar certo para esse evento e para o evento de amanhã também. Eu gostaria de ler um texto que eu tive acesso esses dias, e é um texto que ele tem relação com o que a gente está vivendo agora, mas é um texto também que fala sobre o amanhã, né, um amanhã mais esperançoso, similar ao que Ana Amélia colocou aí na música que ela citou, certo? Então, vamos lá. O texto diz assim: e as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e ouviram músicas, e descansaram e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezou, alguém dançou, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e as pessoas se curaram. E quando o perigo acabou, elas ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e criaram novas maneiras de viver e procuraram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Esse texto eu fiquei muito emocionada quando eu li, porque ele faz bem referência a tudo isso que a gente tem passado, mas ele não deixa de estar falando de esperança, que é o que a gente precisa para esse e para outros momentos que a gente possa estar passando, tá certo? A gente agradece muito a participação de vocês que estavam nos acompanhando de casa, que estavam interagindo conosco no chat. Eu vou passar a palavra agora para os convidados se despedirem de vocês, mas eu quero convidá-los também para amanhã, nesse mesmo canal, às 10 horas, virem conferir a programação. Teremos também convidados especiais, Pilar Lacerda, Glauciene, certo? Então, o encontro está marcado. Vou passar agora para a Ana Beatriz, a nossa aluna. Na sequência, o gestor Rondinelli e a Ana Amélia fazendo o fechamento. Muito obrigada por todas as participações. Ana Beatriz, é você. Pessoal, muito obrigada por assistir. Participem amanhã também. Obrigada por vocês estarem comentando no chat. E é só isso. Rondinelli? Bom, vou quebrar um pouquinho o protocolo bem rapidinho, só pontuar 3 coisinhas que a doutora Ana falou. Só um detalhe, quando eu falei questão de 90%, não é do município, tá? É só da EMAR, eu não tenho dados relativos ao município. Ela colocou a questão da gente compreender, né, a questão do aluno, e eu sinto também que essa compreensão, ela tem que ser também dos pais e dos alunos para com os professores, né? Porque, como ela bem colocou, os professores não é só dar aula, tem suas famílias, tem suas vivências. Inclusive, tem situações que o professor tem que estar dando aula e filhos pequenos têm que estar assistindo aula ao mesmo tempo. Então, como é que, né, vai administrar tudo isso?
né? E o outro ponto para finalizar aqui, eu falei, mas eu quero frisar, reforçar, né, até como uma sugestão para a secretaria, que é a questão de formação, não só para os professores, mas até mesmo para os alunos. Nós, no início, fizemos também o cadastro de todos os alunos, deu um trabalho muito grande, mas fizemos no SIGEDUC, porque muitas atividades seriam postadas lá, e muitos não tinham, e eles não sabiam mexer no SIGEDUC. Né? Nós não tínhamos esse costume de estar mexendo no SIGEDUC. Então, era interessante que tivesse algum tipo de informação assim para os alunos e para os professores também. Tá? E, finalizando, eu quero parabenizar todos da DIREC. A gente sabe do empenho de vocês, da dedicação, da doação, né, que todos têm, não só do setor pedagógico, mas do financeiro, do administrativo, do RH. Sempre que a gente solicita, estão sempre dispostos a ajudar. Isso é muito importante para que a gente possa, no chão da escola, desenvolver o trabalho. Então, parabenizo a todos. Agradeço a todos os colegas que aí estão, a doutora Ana, a Ana Beatriz, né, a você, Alessandra. Enfim, deixo aqui só o meu agradecimento e o convite a continuarmos participando da jornada. Então, bom dia e fiquem com Deus. Perfeito, Rondinelli. Obrigada. Bem, eu também queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, a Elba, que me fez o convite, uma querida, uma profissional extremamente competente, a quem eu respeito muito. Alessandra, obrigada pela mediação, né? Adorei o seu texto agora no final, depois se puder mandar pelo Zap, eu agradeço. Dizer que foi muito bacana dividir esse momento com a Ana Beatriz, com a estudante e com o Rodinelli, com o gestor, né? É muito bacana a gente ter esse processo assim, com os pares, né? Dizer que é um momento difícil, mas que apesar desse momento difícil, nós vamos encontrando formas, né, de atravessar esse processo, né? E acho que essa rede de apoio, essa rede de profissionais comprometidos com a qualidade da educação, mas comprometidos afetivamente uns com os outros, né? Para que vocês se fortaleçam enquanto nona DIREC, para que vocês se cuidem e aprovem a realização dessa DIREC com essas temáticas, né? Para que quando essas aulas retornem fisicamente, essa carinha linda da Ana Beatriz aí sorrindo, né? Ela representando aqui todos esses alunos, a gente possa acolhê-los e possamos também, né, Rodinelli, ser acolhidos por eles e por esses... Vamos estar falando sobre currículo, formação e avaliação, e vamos ter Pilar Lacerda fazendo a exposição de ideias e Glauciene fazendo a mediação. Então, a gente agradece a todos, tenham um excelente dia e nos vemos amanhã, se Deus quiser.